Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com vocês, nesse dia tão especial. Como todas as vezes que eu venho aqui, eu fico muito nervosa. É impressionante como o coração acelera, né? Fica passando mal, especialmente tratando temas como esses. Eu não sou a melhor capacitada para estar aqui, com certeza. Todos os pastores que estão e tantos outros irmãos poderiam estar aqui no meu lugar e fariam com certeza muito melhor do que irá acontecer aqui. Mas eu queria conversar com você sobre a importância de conhecermos a história. Por quê? Porque ela nos ensina quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Conhecer a história também nos ajuda a entender que essa igreja foi levantada por Deus, que de uma forma excepcional, muitas vezes com ações simples, porque para Deus não são simples, tudo que ele faz é grandioso, mas você poderia avaliar com ações simples, ele traz um aprofundamento grandioso para a nossa vida. Então, a história vai nos remeter a isso, a sabermos onde estamos e qual o nosso papel. E eu queria que, em especial, você avaliasse hoje, pensando em você e se colocando no lugar das pessoas que já passaram, das histórias que foram construídas, de todo o legado que hoje nós temos, nesse tempo em que temos a internet. Nós temos todas as possibilidades de estudarmos todos os temas. E eu penso quantas vezes nós deixamos de fazer isso. Quantas vezes nós não buscamos o que deveríamos buscar. Não para que tenhamos simplesmente conhecimento, não é isso. Mas é para que a gente dê respostas da nossa fé, sobre aquilo que nós acreditamos. Por isso, a importância de conhecer, porque vai mostrar exatamente a nossa identidade. E esses assuntos têm tudo a ver com a comunidade saudável, com o surgimento e o crescimento dessa comunidade. Eu não contei para o meu esposo o que eu vou falar aqui, mas há alguns dias eu tive um sonho. Deixa eu te perguntar, você já sonhou com a volta de Jesus? E há muito tempo eu não sonhava, não tinha nenhum momento assim. E eu lembro no sonho, é vago, mas eu estava numa rua aberta e de repente eu olhava para o céu e o céu estava muito diferente. Estava acontecendo uma mudança no céu entre cores e nuvens, e elas se aproximavam e se afastavam. E eu olhava para aquilo e no meu coração dizia assim: é Jesus, é o meu mestre. Eu não sei você, mas esse é o momento mais esperado da história. E o sonho acabou ali. Simples, mas profundo, porque ele nos ajuda a, de uma forma pessoal, né, nesse caso, a manter a esperança da volta de Jesus, na volta de Jesus. Manter firme os olhos nele, para a gente não perder o foco. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam alguma questão de ordem pessoal, em relação ao processo que eu tenho passado, eu digo para elas que essa vida aqui não é a nossa principal vida.
Nós não estamos vivendo a nossa, nós estamos aqui de passagem. Não é a nossa principal vida. Então, a gente tem que estar certo de que há um lugar, um momento e uma situação perfeita em que nós vamos viver. E que esse dia está chegando. Glória a Deus por isso. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: para estudar esse tema, eu te aconselho a ler o livro do pastor Michelson Borges, que conta exatamente a história do Adventismo no Brasil. Ele é um grande especialista. Buscar as suas palestras, os seus ensinos. Eu não vou me ater aqui a todos os nomes, todas as datas. Não, eu vou pegar pontos específicos de cada período, de cada espaço de tempo, para que nós possamos tirar lições importantes para a nossa vida. Aplicar aquilo à nossa vida. Lembrando, sem tirar os olhos do foco, porque todos eles ansiavam e queriam ver Jesus voltar. E mesmo que nós descansemos aqui, nós temos a certeza da volta de Jesus, assim como eles tiveram. Então, eu quero convidar você a estudar, porque o passado, ele nos ensina a melhorar e potencializar o presente e nos dá esperança para o futuro vindouro. Para você ver a importância da história em nossas vidas. E eu quero que você pare nesse momento para refletir e viaje comigo nesses pontos especiais dessa história fantástica e a maneira como Deus conduziu tudo para que nós estivéssemos hoje aqui. Afinal, é uma sequência. E nós estamos aqui hoje porque homens e mulheres incríveis que ouviram a voz do Espírito Santo, participaram dessa história e permitiram que nós hoje vivêssemos o que vivemos. Bom, eu vou pedir para o Rogério abrir para mim o primeiro slide. Ele vai fazer isso, que é outro ponto que eu fico muito nervosa se eu ficar aqui para mexer, igual meu esposo fica. Os dedinhos dele parecem aranhas em cima do computador, mexendo em tudo e olhando tudo, eu não dou conta. Senão eu fico muito nervosa e nem vou conseguir passar a mensagem direito. Muito bem, vamos começar com esse texto. Ele é muito conhecido, do Espírito de Profecia, e ele nos diz muitas coisas importantes. Olha bem, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nossa história passada. Nada a temer. Vamos começar por aí. Não temos que ter medo de nada, porque nós sabemos como Deus conduziu toda a história do cristianismo para que ela chegasse até nós. E eu fico imaginando aqui, eu passei uma imagem para o Rogério, eu fico imaginando quando Guilherme Miller estava fazendo seus primeiros esboços de Daniel 8,14. Você parou para pensar? Ele escrevendo, ele fazendo os desenhos, estudando os animais de Daniel, de Apocalipse, criando essa estrutura. Rogério, pode colocar aquela imagem para mim? Eu fico imaginando ele esquadrinhando ali do zero, a partir dos seus estudos, escrevendo, juntando as ideias, estudando, orando, buscando a presença de Deus. Imagina, já imaginou isso? Guilherme Miller ali sentado, botando a mão na cabeça e pensando, mas olha isso se encaixa assim, olha isso aqui, esse assunto é o mesmo. Eu fico imaginando isso, que coisa excepcional. E Guilherme Miller, na história do Adventismo mundial, desde o seu início, ele estava ali na origem, buscando, escrevendo, e o material nós temos hoje em nossas mãos, todo pronto. Isso aí é um esboço daquela época, uma cópia.
que os pastores receberam, e eu gosto de olhar para ela assim, falar, Senhor, obrigada, porque hoje eu tenho o material completo em mãos, disponível, grátis, para eu estudar. É incrível isso. Pode voltar para o slide, Rogério. E é impressionante, porque Deus ele vai conduzindo e ele é detalhista, e ele faz coisas pequenas parecerem extraordinárias. Sabe, Rogério, pode passar? Tem um texto, agora nós vamos ler em Hebreus, que ele diz, pode passar o próximo slide, que ele diz exatamente assim. Eu vou ler aqui no slide, mas depois eu vou ler na minha Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, para que você entenda o que nós vamos estudar aqui. Diz assim: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Prestou atenção nesse texto? Agora, eu vou ler na minha Bíblia, porque eu acho até mais bonita a tradução da Almeida Revista e Atualizada. Olha só, diz assim, 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Oh, glória, Senhor. Observar, ler, estudar, saber que eles já passaram por esse caminho, descansaram, e hoje nós temos o legado deles. Mas guarde esse texto, tá bom? Como eu disse, eu não vou passar aqui nome por nome, contexto por contexto, vou pegar alguns pontos da história para que nós conheçamos e possamos tirar lições preciosas para a nossa vida, mas pensa nesse texto, guarde esse texto no seu coração, porque nós vamos voltar nele no final, tá bom? Vamos começar então essa história poderosa. Pode passar para mim, Rogério. Olha só, a semente lançada. Um jovem alemão chamado Bochart, ele se envolveu em brigas aqui no sul do país, onde ele morava, em Santa Catarina, e por essas dificuldades que ele teve ali, ele acabou fugindo para a Alemanha num navio clandestino. Ele foi como clandestino nesse navio. E ele seguiu viagem, foi para a Alemanha, era alemão. Durante a viagem, ele teve contato com missionários adventistas que vinham dos Estados Unidos, estavam nessa viagem para a Europa, e ele teve contato com essas pessoas e ele recebeu um pacote com algumas publicações. Olha o primeiro detalhe, que coisa impressionante, né? Sabe, o Adventismo não chegou no Brasil numa mega campanha evangelística, ou na caravana da esperança. Não chegou aqui com grandes oradores vindos dos Estados Unidos, da Europa, para fazer um grande movimento revolucionário, porque era revolucionário, nós não tínhamos presença adventista no Brasil. Não, não aconteceu assim. Como eu disse no início, foram ações simples, mas para Deus nunca são simples. Ele sempre transforma aquelas ações simples em grandes atos. E aí ele tem contato com a literatura adventista, a revista Arauto da Verdade, e ali conversando com os missionários, logo esses missionários identificaram que ele estava vindo do Brasil, ele ficou meio receoso, afinal ele estava fugindo por alguma questão pessoal, e ele disse, você então é do Brasil? Maravilha, nós gostaríamos de mandar publicações adventistas para o Brasil. E aí ele, ali em todo aquele contexto, ele dá o endereço do seu padrasto no Brasil, lá em Santa Catarina, para que essas correspondências, essas publicações chegassem até o padrasto. E assim se seguiu. Pode passar para mim? O milagre da literatura. O que acontece é que Bochart faz isso, deixa o nome do padrasto, e começam a chegar correspondências nas mercadorias. Isso aí é uma foto real, o pastor Michelson Borges já divulgou essa foto, do lugar onde essas publicações chegavam. As pessoas iam até lá para buscar as mercadorias, comprar aquilo que necessitavam,
E essas publicações começaram a chegar. O padrasto do Bochat, que é Albert Stauffer, ele ficou assustado de início. Ué, mas eu não pedi nada, ainda mais do exterior. Eu não pedi nada. Como que está chegando coisas aqui para mim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Lembrando que essas publicações, depois de abertas, elas eram utilizadas muitas vezes para embrulhar os pacotes, aqueles produtos que as pessoas compravam, né? E também eram distribuídas, porque elas estavam em alemão. E ali há uma forte descendência alemã na região de Santa Catarina, e essas publicações começaram a ser espalhadas pela própria curiosidade das pessoas. Elas queriam saber o que estava escrito ali. E ali você tinha estudos sobre o sábado, sobre Daniel, sobre Apocalipse. Afinal, eles já tinham vivido uma experiência tremenda e gigante com o grande desapontamento nos Estados Unidos. Então, as mensagens começaram a chegar desta forma inusitada. Até que chegou um momento que o próprio Stauffer disse assim, não, eu não quero mais receber essas publicações, eu não sei por que estão chegando aqui, já recebi várias, e ele distribuía isso entre aquelas famílias alemãs que iam até por curiosidade saber o que estava chegando, e na língua alemã, nós não tínhamos material aqui em português. Então, eles, não, eu não quero mais receber essas publicações. Porque eu não sei o que está acontecendo direito, está tudo bem, nós vamos estudar, vamos ler, vamos buscar. Uma coisa que eles faziam tremendamente bem era pegar esse material, pegar a sua Bíblia e fazer a comparação, ver se estava escrito ali mesmo. Pensa aqueles versos que de repente eles nunca tiveram, eles nunca se depararam e de repente eles olharem, nossa, mas é isso mesmo, olha o que está acontecendo. E dessa forma, como folhas de outono, a mensagem adventista começou a se espalhar naquela região de Santa Catarina. Bom, um fato curioso, passa para mim, Roger, um fato curioso é que havia ali o Dresler. Dresler, ele observou que as pessoas gostaram muito, né? Estavam gostando muito de receber aquele material. Elas queriam para elas. Então, o primeiro pacote que chegou ali foram pelo menos 10 revistas, mais ou menos, em alemão. Então, ele ficou curioso olhando para aquilo e disse assim, não, já que o meu irmão Stauffer não quer mais receber esse material, pode colocar o meu nome. Pede para que chegue aqui no meu nome. Mas sabe qual era a intenção dele? Ele era alcoólatra. E a intenção dele era que esse material chegasse no nome dele para que ele pudesse negociar de alguma forma, ou trocar aquele material por bebida alcoólica, ou vender esse material, conseguia uma mercadoria, um lucro com aquilo de alguma forma. Então, a má intenção dele era justamente continuar com o seu vício. Olha que coisa inusitada, como eu disse. Olha como a história do Adventismo chegou no Brasil. E com isso ele passou a receber essas publicações. E aí ele negociava essas publicações com a sua má intenção, mas que de alguma forma Deus usou isso para que as pessoas continuassem recebendo, estudando e buscando. Há, pelo contexto histórico, justamente, vou falar novamente, procure o material do pastor Michelson Borges, de que ele possa ter se convertido por alguns contatos posteriores que foram feitos com ele, e que ele já não bebia mais. Então, pode ser que ele tenha se convertido, não há certeza, mas há alguns relatos históricos em relação a isso. Muito bem, vamos caminhar na história. Pode passar, Roger. Os primeiros observadores do sábado. Nós já tínhamos, obviamente, judeus e outros, às vezes até batistas no sétimo dia, né? Outros grupos religiosos que guardavam o sábado, é lógico. Mas nós temos aqui, em 1890, a primeira família que aceita a mensagem do sábado através do material adventista. E aí você está vendo a fotinha do pioneiro Guilherme Bels e a sua esposa Johanna, que receberam esse material lá em Gaspar Alto, em Santa Catarina, e foi a primeira família a aceitar essa mensagem, não com outro material, mas com material adventista. E assim ele passa a ser o primeiro observador
primeiro sabatista, de acordo com o que eu acabei de explicar. Muito bem. Ele foi extremamente importante no contexto histórico para que nós estivéssemos aqui hoje. E isso é grandioso. Passa para mim, Roger. Sabe o que eles fizeram? A partir de todo o material que receberam, a literatura era muito escassa no Brasil. Então, eles tinham contato com aqueles materiais, e aqueles materiais eram de extrema importância, eles tinham pouco conteúdo, e eu paro para pensar um pouquinho hoje, né? Porque o que essas pessoas fizeram? Olha o que está escrito em João 5,39. Eles examinaram as Escrituras. É um conselho bíblico para nós. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, de Jesus. Eles fizeram isso. Eles estudaram, esquadrinharam, escavaram a palavra de Deus. Aquele material que chegava ali, não pense você que chegava um atrás do outro, não, demorava para chegar aqui. Era muito escasso aquele material, uma pequena quantidade que eles iam passando de um para o outro. Uma família estudava aqui, passava para outra e para outra. Pensa a dificuldade de locomoção e tudo o que aconteceu. Mas isso eu tenho certeza que era energia do Espírito Santo para que eles continuassem buscando e buscando e buscando. Trazendo para os nossos dias, a grande preocupação hoje é que nós temos todo o material disponível em nossas mãos. Tudo aquilo que foi estudado e esquadrinhado, hoje nós temos grandes especialistas adventistas falando sobre todos os assuntos. Nós temos na nossa casa uma quantidade inumerável de Bíblias, livros e mais livros, conteúdo disponível gratuito na internet, todos os livros do Espírito de Profecia. E talvez nós estejamos vivendo o período em que menos conhecemos, em que menos buscamos, em que o achismo tem imperado nas nossas igrejas, sejam elas pequenas ou grandes, lugares confortáveis ou não. E eu quero chegar na minha igreja, nessa igreja que foi levantada por Deus para reparar as brechas que foram deixadas no decorrer da história, e chegar nessa igreja e colocar a minha opinião pessoal em questões de doxologia, de música, disso, daquilo, outro, sendo que nós temos vasto material para buscar, para fazer como esses pioneiros que sentiam necessidade, com toda a dificuldade, mas necessidade de conhecer mais e mais. Queridos, o texto que diz que que o povo de Deus morre por falta de conhecimento se aplica a nós também. Se aplica a nós quando encontramos na nossa caminhada, no período em que vivemos, pessoas completamente aquém da história dessa igreja. Pessoas que já não leem mais, que não buscam mais. Deixa eu dizer, há uma solução. Se você que está me ouvindo agora vive nessa expectativa, deixa eu dizer, há um caminho, há uma solução que nós vamos chegar mais para frente. Vou passar agora alguns slides para continuarmos na nossa meditação de hoje, mas guarde comigo, pense naquele primeiro verso e você vai entender qual é o seu papel hoje na história. A fase missionária e os primeiros batismos. Nós temos aí o Albert Stauffer. Ele é um missionário que veio dos Estados Unidos. Não confunda com o irmão Stauffer, eles têm o mesmo nome. Em alguns escritos está Augustus Stauffer. Então, você tem, provavelmente o nome dele era Augustus, porque eu não fiz um levantamento, depois você faz. Mas o irmão Stauffer não é aquele primeiro, que ele é um colono alemão aqui no Brasil, e agora estamos falando de um missionário enviado pela Associação Geral ao Brasil, para começar um trabalho de disseminação da mensagem adventista. E como tudo começou com a distribuição de publicações, eles vieram também para fazer esse trabalho através da colportagem, que é a distribuição de livros e revistas
a venda, a distribuição, e eles passavam de porta em porta, e ele vem junto com o irmão Thurston, que ele era já um editor e ele tinha um vasto material, uma vasta gama de publicações que seriam distribuídas no Brasil, e começa então um trabalho de evangelismo através da colportagem no Brasil. Olha que história linda aconteceu aqui, não é? Teoricamente, para os nossos olhos simples, mas tão grandiosa. Pode passar, Rogério? Muito bem, os primeiros batismos, aí o pastor Frank Westphal, ele vem para o Brasil, ele já havia viajado para a Europa, já havia passado por alguns países na América do Sul, e agora foi chamado para vir ao Brasil para realizar os primeiros batismos aqui na região do Brasil. E é excepcional isso, queridos. A gente pensa no avião, a gente pensa na praticidade, tinha nada disso. E que coisa incrível, né? O que aconteceu na história da nossa igreja. Pode passar, querido. E aí nós temos o primeiro batismo do irmão Guilherme Stein e a sua querida esposa Maria. Ele é batizado no Rio Piracicaba, em São Paulo, como a maioria de vocês devem saber, em abril de 1895. É o primeiro batismo adventista no Brasil. E esse homem, queridos, nós poderíamos fazer um sermão só sobre ele, porque ele foi excepcional na história. Ele era autodidata, ele era inteligentíssimo, ele falava uma média de 40 idiomas, incluindo línguas nativas, como o tupi, por exemplo, hebraico, egípcio. Olha, ele era de uma mente fabulosa. E ele tem uma participação ativa e direta até o fim da sua vida. Ele contribuiu em tudo para que nós tivéssemos a facilidade que temos hoje. Pode passar, Roger? Vamos caminhar um pouquinho mais apressar um pouquinho os passos, para a gente simplesmente passar, ter um vislumbre, porque isso aqui não é nada. Isso aqui é muito pouco do vasto conhecimento das informações que nós temos. Isso aqui é só não chega a 5%. É só para que você sinta o desejo de conhecer, de buscar. Se você ainda não leu nada sobre o assunto, busque. Nós temos aqui a primeira igreja adventista do sétimo dia, lá em Gaspar Alto, Santa Catarina, que começou ali com uma média de 23 membros. E a partir desse lugar, imagina que coisa excepcional. Nós estamos aonde? Eu estou no Goiás, divisa com o DF, você está em São Paulo, você está fora do Brasil, você está no Nordeste, está em Pernambuco. Imagina que coisa espetacular, que milagre. A seguir, nós temos a imagem mais recente do lugar onde está a primeira igreja adventista do Brasil. Pode passar, hoje. Aqui nós temos a consolidação institucional. Em vista do trabalho que foi realizado com as publicações, é óbvio que a Casa Publicadora Brasileira ela seria um ponto de virada nesse processo. Ela começa inicialmente em 1905, lá em Taquari, no Rio Grande do Sul, mais tarde vem para Tatuí, São Paulo, e hoje nós temos a Casa Publicadora Brasileira. E ela forneceu, inclusive o irmão Guilherme, ele tem participação nisso, porque ele traduziu muitos dos materiais que nós temos, inclusive o Grande Conflito. Então, nós passamos a partir daí a ter o material em português. Olha que coisa fantástica! Nós saímos da dependência total de material estrangeiro para ter agora os materiais em nossa língua. No ano, pode passar, Roger, no ano de 2008, eu e minha família tivemos a alegria de conhecer a CPB. Gente, e é fantástico. Você está vendo aí, meu amor, estava no quarto ano de teologia, eu fazendo o terceiro ano de pedagogia, aí a Hanna tinha, se eu não me engano, 8 anos, e nós fomos conhecer através dos nossos amigos Luciana e Weber. Nos direcionou. Hoje, com certeza, temos máquinas muito mais modernas do que em 2008, mas já foi extremamente emocionante estar ali, olhar para tudo aquilo, tudo que é ungido, que é separado para
fundamental para os nossos dias. Pode passar, Roger. A estrutura administrativa. Aqui eu quero focar na segunda parte do parágrafo, que diz que em 1902 foi organizada a primeira associação, a Unidade Administrativa Primária, reunindo o quê? 15 congregações e cerca de 860 membros. Olha que coisa linda! Você não se arrepia com isso? Ou você está dormindo? Olha só, que coisa incrível é ver o começo, comparando a toda a facilidade que temos hoje. É impressionante, passa, Roger. Nós vamos falar disso, e isso tem que encher os nossos olhos, queridos. Toda essa estrutura da igreja foi fundada em 3 pilares que foram citados, mencionados pela irmã White, quando ela falou da saúde, da educação e da comunicação em massa ou de massa. Eu trouxe aqui para você o primeiro hospital adventista do Brasil, que está lá em Belém do Pará. Lá em Belém, os atendimentos começaram nas jangadas. Se eu não me engano, o nome da primeira era Luzeiros. Eles começaram a atender as populações ribeirinhas. E depois surgiu o Hospital Adventista, o primeiro, e naquela região do Pará. Você está vendo aí o Colégio Internacional, lá em Curitiba, em 1896, que o irmão Guilherme também foi diretor, foi professor, trabalhou nessa escola, que foi a precursora da escola adventista que nós conhecemos hoje, Colégio Internacional. E a última fotinha aí, quem é? Deixa eu ver os rostinhos aí. Você conhece esse lindinho aí? Esse senhorzinho lindinho, de uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na igreja, que me arrepia até hoje quando eu ouço, que é a voz do nosso querido Roberto Rabelo, pastor Roberto Rabelo, que inicia a voz da profecia. Quando a gente fala aqui de comunicação de massa, no texto você está vendo, está citando a Novo Tempo, mas os primórdios já traziam aí, em 1943, pastor Rabelo, a voz da profecia nas rádios, trazendo a mensagem de esperança para o seu povo. E agora temos a TV Novo Tempo, que é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu tive a alegria com meu esposo de ir lá. Para alguns de vocês, Casa Publicadora, Novo Tempo, são lugares que vocês até frequentam para alguns, né? Conhecem, já foram várias vezes. Mas a questão aqui é só você olhar. Ah, parei um pouquinho, Roger. Mas pode deixar nessa imagem, porque essa imagem eu vou falar um pouquinho dela. É você olhar para isso e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor conduziu todas as coisas. Obrigada porque o Senhor levantou esse povo, trouxe essa mensagem até a minha casa. E eles passaram por todas as dificuldades e privações e provações, porque a gente olha a história ali escritinha, mas nas entrelinhas há o tempo, há a dificuldade, há a provação. Mas eles se mantiveram firmes para que eu e você tivéssemos hoje um canal de televisão 24 horas por dia que prega o evangelho. Isso é extraordinário. Eu me emocionei muito quando fui ali na Novo Tempo, justamente por ver essa estrutura que Deus levantou e as condições que Ele dá a essa estrutura para que ela alcance, leve a salvação em Jesus para dezenas de milhares de pessoas. Meu amor, ele, quando sentou nessa cadeira aí, ele disse, olha, estou parecendo Leandro Quadros. Aí ele disse, só não tenho a memória. Estou sentada, deixa eu sentar aqui, ver se eu pego um pouquinho da memória do Leandro Quadros. E foi extraordinário estar ali, queridos. Pelo simples fato de saber que em algum momento começou tudo pequenininho, tudo menor, sabe? Tudo tão simples, para que Deus levantasse. É Deus quem cuida dessa igreja. É Deus quem levanta essa igreja. É Ele que conduz os seus líderes. Nossos pastores estão capacitados. Eles estudaram, eles têm noção de onde estão, quem são e para onde estão levando o seu povo. Nós temos, Senhor, nós temos irmãos em nossas mãos, sabe?
a facilidade dos tempos modernos. E tudo isso construído sobre a certeza do cuidado de Deus, da direção do Senhor. Quando você olhar para tudo isso, Casa Publicadora, TV Novo Tempo, quando você olhar para as escolas adventistas, para os hospitais, lembre-se, foi Deus que levantou tudo isso. A mensagem adventista chegará em muitas famílias das formas mais variadas possíveis. E Deus usa esses instrumentos para levar a mensagem. Nós temos problemas, como meu esposo disse. Temos. Nós temos dificuldades? Temos. Mas nós temos o principal, que é a guia divina, que é o Espírito Santo conduzindo todas as coisas, todas as pessoas. E quando ele tem que chacoalhar, ele chacoalha. Quando ele tem que tirar alguém que não está proferindo a palavra, ele vai tirar. Porque essa igreja, a palavra de Deus, essa igreja foi fundamentada na palavra de Deus e ela está protegida pelo Senhor. E na hora que ele quiser, ele mexe onde ele quiser, porque é ele quem manda. Nosso trabalho aqui é orar, é buscar forças. E um motivo que eu amei estar nesses lugares foi porque nós somos muito bem recebidos. Tanto como teologando, visitando a casa publicadora, como na Novo Tempo, eles tratam o visitante com tanto carinho, fazem questão de mostrar ou os estúdios ou as máquinas, mas fazem questão, sabe, de nos receber, mostrando, olha, esse aqui não é nosso. Isso aqui pertence ao Deus eterno. Isso me emociona, queridos. Me emociona por saber que eu faço parte de um povo que está alicerçado na palavra. Um povo que Deus tem conduzido na história para trazer as verdades que foram pisadas, para trazer a lei de Deus no lugar correto, para trazer a mensagem do sábado que alcançou tantos colonos em Santa Catarina. Passa para mim, Roger. Como eu disse, eu não vou me ater a todos os nomes, datas e tudo mais. Estude, queridos. Estude a palavra, busque as informações, todo o contexto para você saber exatamente onde você está, de onde você veio, para onde você vai. É fundamental ter esse conhecimento, sabe para quê? Para levar Jesus às pessoas e dizer às pessoas assim: olha, eu sei de onde eu vim, eu sei onde tudo começou e por isso eu estou aqui. Essa mensagem é tão importante para a minha vida que eu trouxe a mensagem até você. Veja bem, segundo o dado que eu busquei para nós nessa manhã, de abril a julho de 2025, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem mais de 23,6 milhões de membros em todo o mundo. Está presente em 213 países, sendo mais de 1 milhão e 700 membros no Brasil. É grandioso isso, né? Já é extremamente grandioso. Mas quantos habitantes nós temos no mundo? 8 bilhões, 251 milhões e mais um tantinho. Mas de uma forma extraordinária, incrível e espiritual, exatamente nessa palavra, é que esse evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Jesus será conhecido no mundo inteiro, independente da quantidade de gente que tem nesse mundo. Essas pessoas do passado, elas cumpriram o ID do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles cumpriram e agora descansam, aguardando o retorno do Mestre. E o que nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos dando sequência a essa história? Esse ponto é fundamental para entendermos qual é o nosso papel, porque às vezes nós lemos a história contando apenas histórias, contextos de terceiros, de outras pessoas. Qual é o nosso papel na história? Passa para mim, Roger. Lembra do texto?
Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Você vai lembrar dos pastores que estiveram aqui. Você lembrará dos irmãos que foram levantados ali no sul do país, de onde saiu todo esse contexto maravilhoso. Vai olhar a vida deles. Você vai observar os estudos desde o início, lá de Guilherme Miller, passando pela irmã White, Tiago White, etc. Você vai aprender lições com essas pessoas, assim como nós aprendemos com a luz maior e gigante que é a palavra. Você vai aprender lições fantásticas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual o seu papel e o meu papel nessa história? Hã? Quando é que nós seremos protagonistas nesse contexto histórico? E qual legado nós deixaremos para outras pessoas? Como os outros irão lembrar de mim? E você deve pensar assim: mas o que eu vou fazer, Ana? O que eu vou fazer, queridos? A sua igreja é sua família. A sua igreja é o seu vizinho. É a pessoa que trabalha com você. É a pessoa que estuda com você. Nós temos a possibilidade de escrever uma história grandiosa, assim como esses grandes homens e mulheres escreveram, e sermos participantes e não meros espectadores. E participarmos dessa história para que um dia, se Jesus não voltar na nossa geração, nós descansarmos no Senhor, as pessoas possam olhar para a gente e escrever um contexto ou falar para os outros: olha, a Verinha foi fundamental na minha vida. Olha, o pastor Aliomar foi fundamental na minha existência. Ele levou o evangelho, ele trouxe, ele saía de lugares distantes para me alcançar. Ele trazia, sabe, tudo que ele tinha de material. A irmã Marilene foi fundamental para a minha vida. O irmão Adelino foi fundamental na minha vida. Que história as pessoas irão escrever a nosso respeito. Nós não podemos ser meros ouvintes, sabe, meros leitores. É muito mais que isso. Tem que despertar em nosso coração o desejo de sermos coparticipantes dessa história incrível. Eu quero levar você alguns anos atrás, ou mesmo se você não passou por esse momento que nós vamos falar agora. Pode passar, Roger. Quem é essa garotinha aí? Sabe, esse evangelho que saiu lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e se espalhou pelo país. Esse evangelho chegou numa menininha lá em Ceilândia Sul, Distrito Federal, pequenininha. Esse evangelho chegou lá, tudo que eles fizeram chegou nessa menininha que está aí se batizando. Eu não sei quem é esse pastor. Se alguém souber, manda aí para mim. Eu não sei quem é ele, mas essa aí sou eu me batizando às vésperas de completar 10 anos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Ceilândia Sul, Brasília, Distrito Federal. E quando eu olho para essa imagem que marcou a minha vida para sempre, ela me faz ser grata por todas as pessoas que passaram pela história do Adventismo e que alcançaram aquele lugar, naquele momento. Minhas irmãs foram para a igreja, levadas por alguns jovens, e elas me carregaram juntos. Hoje, infelizmente, nenhuma delas está na igreja. Mas eu lembro, queridos, que eu, pequenininha assim, no sábado à tarde, eu gostava de ir, a igreja estava em construção, o irmão Gideão dava um estudo bíblico sobre o Apocalipse. No fundo da igreja, onde estavam sendo construídas algumas a sala pastoral, entre outros espaços, e ele dava um estudo ali. Eu gostava de ir à tarde para eu ver aquilo, para eu ouvir. E eu ficava sentadinha lá, ouvindo aquela mensagem. Roger, pode voltar para mim agora. Entre 13 e 15 anos, minhas irmãs, no período, na verdade, 89, no período da Campal, do pastor Bulhon, ele veio aqui no Riachão,
Minhas irmãs estavam se afastando da fé. E quando a gente se afasta da fé, queridos, não é por culpa de ciclano, beltrano, é nossa mesmo. Nós que não estamos espiritualmente prontos, nós nos afastamos de Jesus. O Espírito Santo não está atuando em nosso coração, nós não estamos ouvindo a voz do Espírito. E elas se afastaram. Eu ainda permaneci, a única, filha caçula. Meus pais nunca foram adventistas. E eu me afastei nesse período da fé. Aos 15 anos, sentia muita vontade de voltar aos braços do Senhor. Muita vontade. E eu muito tímida, eu tinha uma dificuldade nos dentes, eram muito tortos, então eu segurava a boca para não sorrir, para as pessoas não verem ali os meus dentes. E eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Tenho um pouco até hoje, não estou totalmente curada, mas estamos em construção, amém? E aí eu lembro que eu queria muito, foi quando eu conheci um jovem lindo, moreno, alto, bonitão. Ele pregava na igreja, eu achava aquilo incrível. E eu não parava de olhar, achava maravilhoso. E mesmo assim, participando da Semana do Calvário, que é a nossa Semana Santa, participando de algumas atividades, eu ia no JAs, aí a primeira coisa que você deixa de ir é no sábado pela manhã, depois passa aí só no culto de domingo, e me afastei novamente. Aos 18 anos, eu estava numa festa, na passagem de ano, tomando champanhe, mas eu fui para um canto reservado e orei a Deus e disse assim: Senhor, isso aqui não é o meu lugar. Eu estava na casa de um tio meu, na cidade do Gama, Distrito Federal. Senhor, aqui não é o meu lugar. Por favor, me leva de volta. Mas eu não consigo, eu preciso de alguém comigo. Me traz um namorado. Eu orei desse jeito. Eu quero um namorado que seja ex-adventista, ou que seja adventista, mas me traz alguém que me leve para a igreja, que eu vá junto, um sacerdote. Isso eu pedi dia 1º de janeiro de 96. No dia 6 de janeiro, eu saí para um bar com uma amiga minha. Na época eu era babá, tinha recebido meu salário. Falei, hoje eu vou pagar a conta. Saí com uma amiga minha. Mas sabe, queridos, mesmo eu distante, tudo aquilo que foi implantado no meu coração, aquele batismo aos 10 anos, ficou gravado em mim. Eu me afastei da fé da igreja, mas a igreja nunca saiu de mim, do meu coração. Há uma história linda de grandes pioneiros, de pessoas fantásticas que construíram esse terreno para que hoje nós passássemos no asfalto. E aquela mensagem no meu coração, quando eu saí aquele dia para um bar, lá dentro, eu reencontrei aquele jovem, lindo, mais alto que eu, bonitão, moreno, que não é branco, a luz fica aqui no rosto dele, às vezes os irmãos acham que ele é branco, ele não é, ele é moreno, é meu pretinho. E eu o encontrei lá, perdido também, afastado também. E nós vamos completar em janeiro próximo 30 anos que estamos juntos. Porque Deus respondeu a oração. E eu não posso, e você não pode, pegar todo esse legado que foi construído na história e jogar na lata de lixo. Por favor, querido, se você está com a sua fé enfraquecida, se você está distante, se por alguma questão na sua rotina, você se deparou com esse culto, por favor, volte. Volte. Lembre-se que Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele permitiu que nós, os seres humanos, nos ajudássemos nessa caminhada. Por favor, deixe o evangelho entrar no seu coração. Na fé, há muito tempo. Você foi alcançado pelo evangelho, alcançada pelo evangelho há muito tempo. Reaviva a tua fé em Jesus. Permita que ele alcance seu coração e desperte em você o protagonismo para que você escreva a história e continue a história do cristianismo, do adventismo no Brasil e no mundo. Por favor. Essa mensagem não pode ser apenas
um momento em que você se depara com uma construção histórica. Não, querido. E eu vou te dizer, há uma forma de voltar. E eu não voltei por força própria. Eu não me rebatizei porque era eu que estava buscando. Não, querido, foi o Espírito Santo em mim que me levou a um reencontro. O Espírito Santo pode fazer o impossível se tornar rotina. Ele pode alcançar o nosso coração e permitir que nós participemos dessa história grandiosa. Você só precisa pedir e permitir que ele alcance o seu coração. Eu quero terminar nessa manhã dizendo que se nós não tivermos identidade, se nós não soubermos quem somos e para onde estamos indo, nós não teremos condições de alicerçar a nossa fé e de permitir que o Espírito Santo faça a obra tão grandiosa que ele tem que fazer. Eu quero convidar você a orar comigo, para nós buscarmos poder, para sermos os protagonistas, os líderes dessa história. Feche os seus olhos. Querido Jesus, em teu nome, Senhor, nós agradecemos. Agradecemos por ser o grande mestre, o centro da história do mundo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Pela cruz do Calvário. Porque foi dessa forma, passando pela morte cruel, sendo morto por aqueles que o Senhor mesmo criou, é que o Senhor nos deu a possibilidade de estarmos aqui. Oh, Jesus, muito obrigado. Deus Pai querido, grande gestor, muito obrigado, Senhor, pela tua condução, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Jesus, obrigado por ter deixado a promessa. E obrigado, Senhor, e eu te peço nesse momento, derrama sobre a tua igreja o Espírito Santo, esse Deus eterno, o grande consolador. Unja a tua igreja, para que possamos, Senhor, terminar essa história, para que possamos levar muitas outras almas aos teus pés, para que possamos alcançar aqueles que estão distantes, fortalecer aqueles que estão dentro da tua casa. Obrigada, Jesus, por essa unção. Espírito Santo de Deus, o grande agente, aquele que por muito tempo ficou esquecido, escondido num canto. Ó Senhor, pedimos o teu poder, porque só é através do teu poder que nós conseguiremos dar continuidade a essa história, que nós conseguiremos ser os protagonistas, os líderes, as pessoas, Senhor, que serão lembradas, mas é só pelo teu poder. Não lembrados porque somos importantes, lembrados porque, de alguma maneira, o Senhor se revelou. Oh, Deus, por favor, alcance cada coração das pessoas que estão aqui, daqueles que assistirão depois, mas, por favor, alcance cada coração. A porta da graça ainda está aberta. E nós precisamos, Senhor, não só estarmos presentes contigo na eternidade, mas que nós estejamos com dezenas e dezenas de outras pessoas que carecem da tua graça, que precisam conhecer essa mensagem, que precisam abrir o coração a ti. Ó Deus eterno, unja-nos. Nós clamamos, Senhor, nesse momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém.